Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e nós vamos falar hoje sobre pelvis, certo? E o que me diz que sempre a gente tem que escutar mais e falar menos, não é verdade? A gente tem que prestar atenção mais e escrever menos. Eu vou até falar uma coisa aqui no grupo, porque depois eu não quero vir chororô, só um pouquinho. Aproveitar que tá gravando mesmo e é bom que fica gravado nos anais aí do Instituto. Atenção, senhores passageiros com destino à aprovação. Os que foram inteligentes e não foram idiotas para tirar anatomia agora no meio do ano, não vão se fuder depois tendo que estudar anatomia e fisiologia. Então, esse avião decola neste momento. Eu estou vendo aqui o nome das aprovadas, né? Chilema, Flávia e Marcela. Por favor, apertem os cintos que a aula vai começar agora. Tchau. Tchau. Amém! Vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai falar agora das características gerais do reto, certo? Lembrar que o professor... Até vou começar a falar dos professores que mais cobram alguns conteúdos, né? Por exemplo, o reto é muito cobrado pelo Pelais. Então, já sabe, se o Pelais olhar para você e falar, me fala do reto, esse é o card que vai te salvar o couro, certo? Então, segmento final do tubo digestivo, esse é o conceito de reto, segmento final do tubo digestivo. Ele está localizado no hipogástrio. A função do reto é armazenamento temporal das fezes e defecação. Dimensões 12 centímetros de largo, irrigação, artérias retais superiores, média e inferior. O drenagem venoso é satélite. Depois, essa irrigação a gente vai ver com detalhes. Que, por exemplo, a artéria retal superior vem da mesentérica inferior. A artéria retal média vem da artéria ilíaca comum. E depois, da ilíaca comum não, vem da artéria ilíaca interna. E a artéria retal inferior vem da artéria pudenda interna, certo? Então, isso é uma coisa que é cobrada sim. Vou repetir mais uma vez que eu dei uma engasgada ali. A artéria retal superior vem da mesentérica inferior. A artéria retal média vem da ilíaca interna ou hipogástrica. E a artéria retal inferior vem da artéria pudenda interna, certo? Mais na frente vocês vão ver que é o que vai estar, justamente o que vai estar escrito. O drenagem linfático do reto é extremamente complexo. Extremamente complexo. Por quê? Porque a gente tem drenagem venoso, a gente vai dividir em 3/3, como sempre, né? A maior parte dos órgãos a gente divide em 3/3. Terço superior, terço médio, terço inferior. Então, os gânglios que estão situados no terço superior são os gânglios largos, médios e curtos. Depois, os gânglios que estão situados no médio, no terço médio. O promontório, os gânglios prostáticos e os gânglios hipogástricos. E depois, no terço inferior, a gente tem os gânglios superficiais inguinais, certo? Então, importante, tá? Aqui a gente vai ver a inervação do reto, que é dada pelo plexo retal, que vem do plexo hipogástrico, certo? Que é um plexo que a gente vai ver hoje sem falta. As relações do reto no homem e na mulher são diferentes, né? Como vocês veem aí na primeira imagem aqui, ó, eu vou marcar para vocês verem. Vou pegar aqui pegar um quadrinho e vou botar ele de rosa, certo? Ó, essa primeira imagem aqui é a relação do reto na mulher e a relação do reto no homem, vou deixar um quadradinho azul, tá? Porque meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Ai, Jesus. Então, olha só. O reto, as relações anatômicas por delante da mulher, a gente tem o sacro, né? Atrás, a gente tem a vagina e o útero, e por em cima a gente tem o perineu posterior. No homem, a gente tem por delante, a gente tem o sacro, né? Por delante, a gente tem o sacro. Ó, só para vocês poderem entender essas relações de por delante, tá? Eu vou fazer uma marcação específica aqui, só para vocês poderem ver o que eu estou dizendo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pintar o sacro com uma bolinha preta. O que foi? A Laura. Meu amor, é só para dar uma animação, entendeu? Aí vai crescendo o ódio no teu coração, e aí você presta mais atenção, entendeu? Mas, tu sabe que eu tô cagando para esse Bolsonaro imbecil, babaca. Eu tô nem aí.
Vamos lá. Ó, então, o sacro, ó, quando a gente diz que o reto está por delante do sacro, ó, onde é que está o sacro? Ó? Vamos ver aqui. Aqui, ó. A bolinha preta está bem ali, ó. Vocês conseguem ver a bolinha preta que eu botei lá no desenho? Sim ou não? No homem, sim. Tá, no homem, sim. Aí, olha só, a gente tem por detrás, a gente... Nossa, e eu ainda botei errado ainda. Tá vendo só? Ó, o sacro é isso aqui, ó. Porra. Como é que eu boto ali na frente? Peraí, aqui, ó. O outro não é o reto? Não, aqui, ó. Não, o reto eu vou marcar com um X aqui. Como se fosse um mapa do tesouro, ó. O reto vai ficar com um X. Tá? Não quero dizer nada com isso. Não inventem coisas na cabeça de vocês, tá? X. Que a gente conhece já sabe. Aí, o que acontece? Ó, tá dizendo por detrás, a gente tem a bexiga e a próstata. Olha só. A gente tem bexiga e a gente tem a próstata. Então, o reto tá por detrás da bexiga e da próstata. Aqui, ó. Tô marcando com um X a bexiga e a próstata. Ah, entendi. O reto tá atrás da bexiga e da próstata. Isso. Quando eles falam por detrás, é porque ele está posicionado atrás. Certo? Por isso que... Mas como o reto está atrás da bexiga e da próstata? Não, mas é porque quando eles falam por detrás, é porque ele está atrás, tá? Atrás desses outros órgãos. Atrás desses outros órgãos. Essa é a situação anatômica, tá? E aí a gente coloca o seguinte, ó, o reto em cima, a gente tem o perineu posterior. Isso não dá para ver no desenho, tá? Pronto. Agora eu acho que ficou bem claro, tá? Eu uso a referência do homem, porque uma vez você entendeu o homem e a mulher também é fácil, ó, mas de todo caso, eu vou fazer o desenho aqui respectivo da mulher, tá? Olha só, o sacro na mulher. Onde é que está o sacro na mulher? Aqui, ó. Sacro. Aí depois, a gente tem vagina e útero por detrás, ou seja, o reto se posicionando por detrás. Vou marcar com amarelo, porque eu gosto de amarelo, né? Eu gosto do... Opa, peraí. Não ia falar isso. A gente tem a vagina aqui, ó. A vagina, essa partezinha aqui é a vagina. E essa partezinha aqui é o útero, tá? Então, por detrás da vagina e do útero, a gente tem o reto, certo? Então, acho que agora deu para ter uma luz aí do desenho, né? Certo? Pronto. Bacana. Vamos lá, vamos continuar. Aqui, o que acontece? O reto, para sua divisão anatômica, ele vai se dividir em dois tipos. Eu tenho o reto pélvico e o reto perineal, tá? Quem vai determinar o que está dividindo, como é que está dividindo o reto pélvico do reto perineal, é justamente essa estrutura aqui, ó, que a gente está falando já tem um bom tempo. Vou pintar ela de verdinho clarinho, tá? Verde bebê. Olha só. É justamente o que? O borde inferior do cóccix. Olha aqui. Ó, o cóccix vai até aqui assim. Daqui para cima já é outra coisa. Daqui para cima é sacro já. Ó. Tá? Então, o cóccix é esse aqui, ó. Nós estamos marcando aqui. Com a setinha vermelha, certo? Então, o borde inferior do cóccix vai determinar o reto perineal, que tem mais ou menos 3 centímetros, e o reto pélvico tem de 10 a 12 centímetros. Tá ok? Pronto. Maravilhoso. Continuando. Então, a gente vai ver o que acontece. Olha só, a porção pélvica no homem, ela se relaciona com quem? Então, o reto pélvico no homem. Então, a gente tem, através do fundo do saco de Douglas, que é essa estrutura aqui que eu deixei toda pintada de preto. Saúde. E corona. Saúde. Ó, essa parte todinha aqui é o fundo do saco de Douglas, certo? Essa parte que eu estou passando amarelo. Tá? Então, se relaciona com quem? Ó, se relaciona olha só, o reto pélvico, ele vai se relacionar com quem? Eu vou pintar de azul aqui, só para ficar. Ó, se relaciona com a bexiga, se relaciona com as asas do intestino delgado, ó, vou fazer as asas do intestino delgado aqui, ó, de azulzinho, tá? Com cólon, ilho pélvico, então com cólon, ilho pélvico, tá? Então essas são as 3 relações que eu tenho
através do fundo de saco de Douglas. Está vendo que tudo isso aqui que a gente está falando se relaciona com o fundo de saco de Douglas. A bexiga, o cólon pélvico e as asas intestinais do intestino delgado. Certo? Pronto. Aí, a aponeurose prostato-peritoneal, que é uma coisa que é importante, né, que a gente tem, quando a gente fala aponeurose prostato-peritoneal, é a que guarda a relação ali embaixo, ó, lá com a próstata. Então, vocês viram que eu botei de azul, porque é para cima. A aponeurose prostato-peritoneal está embaixo. Então, olha aqui, ó, aqui embaixo continua fazendo relação com a bexiga, continua fazendo relação agora com o conduto seminal, que está bem aqui, ó. Ó, tá bem aqui, ó, tô marcando o conduto seminal, que é a vesícula seminal. Lembrar que aqui a gente tem um conduto deferente, então aqui eu vou fazer só de... Não, nossa, deixa um 7 aí. Esse 7 é só para marcar para vocês o que, ó, a parte final é o que? Vai chegar na vesícula seminal. A parte antes de chegar na vesícula seminal, conduto deferente. Eu acho que isso aqui tá bem bacana de poder entender. Eu vou pintar o conduto deferente diferente, mas vocês guardem esse número 7 aqui, ó, que acaba sendo formado bem aqui no saco de Douglas, tá? E aí depois a gente tem, lembrando que a gente tem ainda chegando, ó, eu vou pintar de verde agora, ó, chegando aqui, ó, nessa porção aqui tá chegando a uréter, que tá vindo lá da pelvis renal, então eu tenho uréter. Eu até vou fazer ele mais baixo para ele poder ter mais relação com o fundo de saco de Douglas aqui. Pronto. Tá? E a própria próstata. Então, essas são as relações que eu tenho da aponeurose prostato-peritoneal, certo? Então, lembrando aqui, a gente faz relação com a bexiga, com a vesícula seminal, com o conduto deferente, com a uretra e com a uretra não, com o uréter, perdão, e com a próstata, certo? Então, eu consigo mais ou menos me guiar aqui por esse desenho, mais uma vez então, porque eu não sei porque que eu estou engasgando, mas vamos lá, bexiga, eu tenho vesícula seminal, eu tenho conduto deferente, eu tenho uréter, que está representado desse verde bosta aqui, e eu tenho a próstata, certo? Então, é bem simples, eu olho fixamente para o desenho, consigo interpretar as relações que eu tenho através do fundo de saco de Douglas e através da aponeurose prostato-peritoneal. Lembrando, mais uma vez, que eu vou pintar aqui, ó, aqui, ó, as relações que eu marquei de azul são essas aqui, que é através do fundo de saco de Douglas, e as relações que eu pintei através da aponeurose prostato-peritoneal são essas aqui, ó, que é bexiga, ó, bexiga, aí eu tenho vesícula seminal, conduto deferente, eu tenho uréter e eu tenho a próstata, certo? Pronto, maravilha, Subarashi. Agora a gente vai ver a relação do reto pélvico anterior, o que ele se relaciona na mulher, né? Então, olha só, a gente vai ver aqui no reto pélvico na mulher, através do fundo de saco de Douglas, ele se relaciona com duas estruturas particularmente, ó, se relaciona com o útero, né, e se relaciona com a vagina, tá? Ó, então, o fundo do saco de Douglas se relaciona no reto pélvico através do útero e da vagina, certo? A fáscia recto-vaginal se relaciona com a vagina, tá? Então, porque fáscia reto-vaginal é bem essa divisão aqui, ó, que eu vou pintar eu não vou pintar de amarelo, eu vou pintar aqui, ó, de laranja, tá? Isso aqui é a fáscia recto-vaginal, certo? E aí, o que a gente tem? A gente já sabe que a gente vai ter a vagina como relação aqui. Então, o que a gente tem aqui? Na relação através da face recto-vaginal, a gente tem a vagina. Na relação que a gente tem lá em cima, lá, ó, com a fundo de saco de Douglas, a gente tem útero e vagina, certo? Bacana. Mais um conteúdo na mão. Agora, o que acontece? Olha só, a gente tem que saber quais são as relações do reto pélvico que ele se relaciona lateralmente. Isso aqui você vai tirar por dedução, tá? A maior parte dessas coisas a gente consegue tirar por dedução. Se vocês lembrarem daquele desenho lá que eu tinha mostrado para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que vai ser difícil, mas vamos lá. Eu vou tentar. Não. Não. Só um pouquinho. Vamos ver se eu consigo chegar no. Não, não vai chegar.
Não. Aqui, esse é o desenho. Ó, então, se você lembrar esse desenho aqui, onde é que ele cabe, em que lugar ele cabe, eu vou voltar aqui exatamente no lugar aqui. Eu vou tirar um print, porque a gente vai usar isso aqui mais tarde, certo? Vou tirar um print e vou botar lá no grupo. Cadê? Pronto. Estou mandando lá no grupo isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para nós, tá? Deixa eu tirar aqui agora. Então, olha só, bem simples. Se eu tenho que lembrar quais são as relações que o reto faz, o reto pélvico faz, na sua relação lateral. Então, olha só, a gente tinha falado já que a porção reto pélvica, ela se relaciona com o cólon pélvico. Naquela imagem que eu mandei pelo WhatsApp, vocês conseguem ver, por exemplo, o reto pélvico, asas delgadas, o uréter. Aí a gente tem que ter uma ideia que quem está a ambos lados. A gente tem o quê? O ovário, a gente tem o pabejão, porque pabejão e ovário estão juntos, né? Pabejão e ovário, para quem não se lembra, que hoje a gente vai falar de ovário também, colocar o ovário aqui com... Aqui, ó, vou desenhar o ovário, certo? Eu vou desenhar só um ovário, porque não tem necessidade de desenhar os dois, que os dois são do mesmo jeito. Então, o que Sonhei que ele me acontece? pediu ovário. Hã? Eu sonhei que ele me pediu ovário, tava eu e Marcela falava, respira que você sabe. Ele me pediu ovário. Tá? Então, olha só. Pronto. Então, o que acontece? Ó, essa partezinha aqui, que ela tá agarrada no ovário, isso é o pabejão, certo? Então, a relação do reto pélvico é o quê? Cólon pélvico, asas delgadas, o uréter, os vasos hipogástricos, eles estão passando lateralmente também, né? Não sei se eu já mostrei para vocês, mas olha só. Se eu pegar e desenhar aqui, ó, eu vou tentar... Eu vou pro whiteboard, tá? Não vou. Não vou. Aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui assim, ó, e vou marcar assim, ó, os 9 segmentos do abdômen. Eu sei que este segmento aqui vai ser o segmento hipogástrico, certo? Então, esse segmento aqui, que eu já sei que é o segmento hipogástrico, eu tenho que, nele, olha só, vejam bem, a gente tem, uma das coisas aqui que a gente tem é o quê? A gente tem o reto, certo? A gente tem o reto. Aí, qual é a outra coisa que a gente já sabe que a gente tem aqui, ó? A gente tem asas delgadas, a gente tem, ó. E tá dizendo que é uma relação lateral. Então, eu vou pintar asas delgadas, ó, porque lembre que o intestino delgado, ele tá aqui assim, né? No mesogastro. No mesogastro, praticamente todo. Mas ele, de vez em quando, se mete aqui, se mete aqui, se mete aqui, se mete aqui, entendeu? Por isso que eu tenho essa relação aqui, ó, das asas delgadas do intestino delgado. Tá? Asas delgadas, isso aqui é intestino delgado, tá? E aí eu tenho reto aqui. O que mais que eu tenho que lembrar? Olha só, tem que lembrar que eu tenho o uréter chegando. O uréter tá chegando aqui, ó. A ambos lados, tá? Então, isso aqui, relação lateral, eu tenho aqui, ó. Eu tenho, por um lado, eu tenho uréter, por outro lado, eu tenho uréter, certo? E aí, porque eles vão terminar na bexiga, que tá mais ou menos no hipogastro também, tá? Aí, o que acontece? Eu tenho vasos hipogástricos. Quando eu digo vasos hipogástricos, meus amores, eu estou falando do quê? Olha só, eu tenho artéria ilíaca interna, vena ilíaca interna. É isso, só isso. Quando eu falo vasos hipogástricos, eu estou falando... E eles estão andando de maneira juntinha. Quando eles andam juntinhos, a gente fala que é o quê? São vasos satélites, tá? Então, eu sei que eu tenho, olha só, já fui falando aqui, ó. Ó, eu tenho vasos hipogástricos, ou seja, eu tenho artéria ilíaca interna, vena ilíaca interna. O que mais a gente tem? Qual é a relação lateral que a gente tem aqui? Ó, lembrar aqui, qual é que está fazendo a relação lateral com o reto, tá? Então, eu tinha desenhado aqui, até vou apagar meu ovário aqui, que agora ele ficou feio. Aqui, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, vou desenhar o ovário aqui, ó, porque a gente já sabe que os ovários estão localizados aonde, gente? Fossa ilíaca esquerda, fossa ilíaca direita. E aí, qual é a outra relação que eu tenho aqui, que eu posso desenhar aqui, ó? Tá certo que o desenho não tá ficando essas coisas todas, não. Mas, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho o pabejão. Lembre que eu tenho o pabejão. Ó, eu tenho o pabejão, que é o que tá, é a mão que fica segurando o ovário, certo? Pronto.
Então, olha só, relação lateral que eu tenho. Vamos marcar aqui, ó, Pabejon. Nossa, não pode. Pabejon e ovário, eu marquei ele com as duas bolinhas, tá? Então, as relações laterais que eu tenho com o reto pélvico, eu tenho quem? Vamos lá. Eu tenho cólon pélvico, que eu sei que tá tudo, a maior parte do cólon pélvico, ó, eu vou desenhar o cólon pélvico diferente aqui. Deixa eu ver que cor eu vou usar para não estragar o nosso desenho ali, que tá tão bonitinho. Espera aí, eu vou usar amarelo, né? Nesse carnaval todo tem que ter um amarelo. Então, olha só, vou marcar aqui, ó, cólon pélvico. Então, cólon pélvico é o quê? É uma parte do cólon que está passando na pelvis. Tá? Então, pronto. Então, essa porção aqui que a gente está marcando aqui assim é o cólon pélvico, certo? Aí, o que acontece? Eu tenho o plexo hipogástrico. Tem que lembrar que eu tenho o plexo hipogástrico. Plexo hipogástrico... Nossa, tá faltando cor agora. Plexo hipogástrico, eu vou ter que pintar ele de... Vai com essa cor aqui mesmo, ó. Então, plexo hipogástrico tá vindo daqui, ó. E ele vai comprar o plexo hipogástrico, ele acompanha os vasos ilíacos, né? Então, só deixa eu dar uma reforçada aqui nesse vaso ilíaco aqui e nesse aqui, certo? Então, olha só, fica bem fácil de eu ver. E eu sempre tenho uma porcaria de uma baina, tá? Então, eu tenho cólon pélvico, asas delgadas, o uréter, os vasos hipogástricos, o ovário, o pabejon, o plexo hipogástrico e baina, certo? Eu vou tirar outro print desse aqui, porque isso aqui, esse desenho ficou muito bom. Isso aqui com certeza vai dar lugar para eu botar mais uma alteração nessa... Quando eu penso que eu já terminei o negócio, eu consigo fazer outra coisa. Peraí. Ops. Will, Oi. me lembra o que é a baina? A baina é um tipo de aponeurose, bebê. É uma coisa que está recobrindo. Lembra que a gente fala lá, quando está falando do peitoral maior, que tem a baina dele maior, que é só o quê? É uma camada fina de aponeurose. Ah, tá bom, obrigada. De nada. Peraí. Pronto. Isso aqui, esse desenho aqui vai virar um desenho bem bacana depois. Eu vou fazer mais caprichado. Que agora eu estou fazendo na pressa, mas eu acabei de ter uma ideia genial para fazer esse desenho aqui. Tá? Então, essas são as relações do reto pélvico lateral, certo? Tranquilo, não é difícil. Eu só tenho que, como eu já falei para vocês, a anatomia a gente tem que imaginar as coisas, certo? Uma vez que você imagina as coisas, eu vou fazer ele bem maior, Marcelo. Certo? Pronto. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Vou apagar aqui. Vamos embora. Agora a gente vai falar da relação posterior, né, do reto. Aqui é o seguinte. Aqui a gente tem que entender que atrás do reto a gente tem o sacro e o cóccix. Tranquilo. Isso aí, em outras imagens a gente já conseguiu perceber que a relação que o reto se coloca por delante de quem? Do sacro e do cóccix. E que atrás do reto está o sacro e o cóccix. Entender esse negócio, em espanhol eles gostam de falar por delante, por detrás. Então, tipo assim, o reto está por delante do reto. Não, aqui seria por detrás. Por detrás do reto, a gente tem o sacro e o cóccix. Mas o reto se situa anterior ao sacro e o cóccix. Vocês entenderam a diferença aqui da relação anatômica? Então, a gente tem o músculo piramidal, a gente tem vasos sacros, a gente tem o plexo sacro. Aqui, duas coisas que vão ajudar vocês é o seguinte, olha só, a palavra-chave aqui, para você lembrar de pelo menos 4 coisas, é o sacro, certo? O X da questão é o sacro. Se você lembrar do sacro, você vai lembrar que eu tenho vasos sacros, que eu tenho plexo sacro, e que, obviamente, continuação do sacro é o cóccix, certo? E, inclusive, olha só, o sacro é tão importante aqui nessa desgraça, na relação posterior, que eu tenho sacro, vasos sacros, plexo sacro, lâmina sacra. Certo? Então, só com sacro a gente consegue lembrar de várias relações. Sacro, eu sei que eu tenho vasos sacros, plexo sacro, lâmina sacra, e eu sei que a continuação do sacro é o cóccix, certo? E aí depois os outros você falou isso aqui e você já provou, porque você já falou 5 relações anatômicas só de lembrar do sacro, certo? Então, aqui o X da questão é o sacro mesmo, certo?
Aqui a gente vai falar do reto perineal, né? Ou conduto anal. Isso aqui é uma coisa que é mais cobrada em prova escrita e menos em prova oral. Mas eu vou colocar para vocês só para vocês terem uma ideia. Então, lá atrás a gente tem a RAF anococcígeo, está por detrás. Rodeando, a gente tem o quê? A gente tem o esfíncter externo do ânus, o elevador do ânus e a aponeurose pélvica. Lembrando que aquela parte branca ali é a luz anal, tá? Por delante, a gente tem o núcleo fibroso do perineu e a ambos lados a gente tem a fossa isquiorectal, tá? A celda retal, que é uma coisa que é muito cobrada em perguntas escritas, né? Mas eu acho que estou vendo vocês tudo vão render oral. Então, mas eu vou falar só por desencargo de consciência. Então, o que é a celda retal? Lembrar que celda é uma vaina fibrosa que rodeia uma víscera. Ou seja, eu já cansei de falar para vocês que celda é algo que está aprisionando alguma coisa. Eu estou falando celda retal é um espaço que ele está aprisionando o reto, certo? Então, a gente vai falar das definições disso aqui. Então, por delante da celda rectal, que eles falam celda rectal, a gente tem na mulher o tabique reto vaginal e no homem a gente tem a aponeurose prostato-peritoneal. Por detrás, a gente tem a fáscia recto-rectal, ou seja, por detrás a gente tem a fáscia recto-rectal e lateral, aí vocês já estão com o cinto de segurança postos, né? Então, a gente tem a aponeurose sacro-recto-gênito-vesículo-pubiana, certo? Então, a relação da celda retal lateral é a aponeurose sacro-recto-gênito-vesículo-pubiana, certo? E aqui, o que acontece? Professor, outra coisa que o professor adora fazer essa pergunta na oral, dizer assim, ó, me fala as características do esfíncter externo do ânus. Aí pronto, você tem que lembrar que o quê? Ele forma parte da contenção da bosta, ele forma parte da contenção do reto, porque se não existir o esfíncter anal externo, a gente se caga todinho, tá? Que ele vai ser um músculo que ele é voluntário, ou seja, quando a gente está naquela situação de aperto, a gente aperta ele mesmo, sem dó nem piedade, e aí ele vai ser inervado pelo nervo anal, certo? Que ele é um nervo que vem do retal inferior, tá? Então, nervo anal que vai inervar o retal inferior, o nervo que vai inervar o nervo anal, ou seja, ele é rama do retal inferior. E aqui uma coisa mais cobrada no exame oral para quem for falar de reto, vai ter que saber o seguinte, olha só. Se eu pegar aqui, ó, e eu perguntar para você, a artéria retal superior vem da onde? Olha só, a artéria retal superior vem da artéria mesentérica superior. Aí a artéria retal média vem da artéria ilíaca interna. E o que acontece? Terminando, a gente tem a artéria retal inferior, que está vindo da pudenda interna. Certo? Então, essas são as 3 artérias que eu tenho que saber de onde é que elas vêm. Artéria retal superior, mesentérica inferior. Artéria retal média, artéria ilíaca interna. A artéria retal inferior vem da artéria pudenda interna. Pronto. E aqui a gente terminou com reto, certo? Terminamos com o reto. Eu pergunto para vocês se vocês querem que eu deixe o vídeo completo ou se eu corto em reto e toco a ficha. O que vocês acham? Pode ser completo, por mim, Tá bom, vou deixar completo. Então. Ó, a Marcela corta. Uma completa. Corta, completo. Pode assim, cortar, para mim tanto faz. Não, mas eu vou falar para vocês o seguinte, ó, porque tipo assim, essas aulas de pelvis, eu vou cortar. Eu ia falar um negócio aqui, mas